Querida igreja de Deus, a paz do Senhor. Amém. Onde está o povo mais feliz da terra? Amém. Dá para dar um glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Neste momento eu sou muito agradecido a Deus por permanecer entre esta igreja abençoada por Deus, ter recebido o convite do querido amigo, pastor Orisvaldo, para ministrar e cooperar na ministração ali em Matriz do Camaragibe. Permanecer mais esses dias aqui, para mim é honroso e também um privilégio. Aleluia. Deus abençoe ao pastor Orisvaldo. Eu quero pedir as orações da igreja por ele. Amém? Continuem orando. Eu sei que a igreja ora. É que tantas vezes nós estamos aqui e olhamos apenas para o rosto sorridente do pastor e não sabemos das lutas, em secreto que se trava para que o sorriso apareça aqui muitas vezes com o coração sangrando. Ore e continue orando por ele, pelo ministério que Deus tem lhe confiado, e sustente essa corda quantas vezes ele precisa descer no poço para cavar mais profundo. Deus abençoe. A alegria de poder reencontrar tantos pastores amigos e aqui celebrarmos ao Senhor mais uma ceia. Por gentileza, abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, e vamos ver o que diz os versículos 7 e 8. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, olhe para o telão que vai conseguir ler. Diz assim: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Se você pode dizer um amém? Amém. Tome o seu assento e peça para que Deus nos fale. Querida igreja de Deus, nesta noite estamos cercando a mesa do Senhor para celebrarmos mais uma ceia. E aqui glorificarmos a Deus pela morte que nos trouxe vida, pelo sangue que foi derramado e nos trouxe livramento. Foi numa noite como essa que o Senhor Jesus, em meio a uma celebração de Páscoa, quando ele reúne os discípulos e fala do momento de sua partida, tomando o pão, tomando o cálice, ele faz menção de que ali era o seu corpo e ali era seu sangue. É interessante dizer que tudo que Deus faz é muito bem planejado. Basta observar a criação dos sistemas planetários, até mesmo a formação de uma simples planta. Quanto mais se observa um organismo humano, mais em Deus se pode crer, a maneira como ele elabora tudo. E quanto ao plano da salvação, tudo foi muito bem contado, marcado, agendado, programado. Quando o Senhor Deus chama o povo de Israel, quando eles ainda eram apenas um povo e não eram uma nação, e dá a eles o início de uma vida de nação, estabeleceu para eles um calendário. Deu a eles um calendário baseado, parte dele, na questão agrícola, a maior parte, e estabelece pelo menos 3 festas principais, e a primeira delas era a Páscoa. Até parece mesmo, quando a gente começa a enxergar, observar com cuidado essas 3 festas, a Páscoa, 7 semanas depois, a festa das primícias,
ou o início da colheita, que era desencadeado pela colheita do grão de trigo, eram exatos 50 dias, e depois a colheita continuava sobre vários aspectos, vários grãos, vários itens, até que chegava a grande festa da colheita, a festa dos tabernáculos. E essas 3 festas faziam parte da vida de Israel. E é muito interessante observar que, de forma estratégica, Deus lança como que um cronograma para a história da igreja da mesma forma. Porque lá, a morte de Jesus ocorre num período de Páscoa. Uma semana antes, Jesus, ele fala sobre o grão de trigo. E ele diz o seguinte: se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, se ele descer, aleluia, dará muitos frutos. E ali Jesus está falando dele, ele é o grão de trigo, que vai morrer e produzir frutos. E a morte de Jesus acontece na Páscoa. É importante, irmãos, observar que 50 dias depois, a festa das primícias ganha um novo nome, com a helenização, os nomes gregos que se estabelecem e se firmam, ela deixa no meio daquela cultura de ser chamada de festas das semanas, para ser chamada de festa de Pentecostes. 50 dias, que eram as 7 semanas, 7 vezes 7, 49, mais um dia, dava os 50 dias. E é justamente aí dizem, cumprindo-se. Por que não usou outra palavra? Cumprindo-se. Isso não é aleatório, isso é proposital. Lucas recebe uma inspiração de Deus para dizer cumprindo-se, quer dizer, chegou a data. Foi no dia certo. Não foi aleatório. Não foi por acaso. Não foi por distração, era planejamento de Deus. Amém. Aleluia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Oh, glória a Deus. Veio um vento, um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. E o poder de Deus enche a vida daqueles homens. Eles falam línguas estranhas, são batizados e revestidos de poder. Aleluia. As pessoas ficam escandalizadas, espantadas e dizem, o que é isso? Já deu tempo de ficar embriagado com mosto. E Pedro diz, nada disso. Isso aqui é o cumprimento da palavra, a palavra que está se cumprindo. E ocorre, amados, glória a Deus, ocorre que naquele momento ele prega uma mensagem, confronta aqueles que ali estão. E a palavra foi tão forte, que na linguagem que o apóstolo, que Lucas, ele escreve, diz assim que eles perguntaram, o que é que a gente faz? Só que antes deles fazerem essa pergunta, Lucas registra a caracterização do que eles estavam vivendo. Ele diz assim, e compungiram-se em seus corações. E disseram, o que é que a gente faz? A pregação de Pedro gerou isso na vida, no coração deles. Compungiram-se, a palavra para compungiram-se é uma expressão utilizada para esfaqueamento. A pregação de Pedro rasgou, e aí se cumpre mais uma vez a profecia de Joel, quando ele diz assim, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Quer dizer, não se escandalizem com isso que está acontecendo, é hora de quebrantamento. Alecandai rabaxé. E na hora que eles perguntam o que é que a gente faz, ele disse, se arrependam, confessem os seus pecados, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, e também recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quem aqui foi chamado? A promessa é para você também.
Naquele dia se agregam, se convertendo, cerca de 3.000 pessoas. O que é isso, pastor? Cumprimento do que Jesus disse. Se o grão de trigo morrer, ele não vai ficar só. Haverá uma colheita. E no dia de Pentecostes, uma colheita linda acontece com 3.000 conversões. Daí a pouco vai para 5.000. Daí a pouco os registros sagrados dizem se multiplicava e crescia, e a palavra crescia, e se multiplicava os discípulos, e assim vão os registros sagrados, até que lá no capítulo 20, se não estou equivocado, Lucas usa uma expressão que diz assim: e as conversões se davam em miríades. Quer dizer, múltiplos de 10.000. É muita gente se convertendo, glória a Deus. Meus queridos, de lá para cá, a colheita continuou. E a grande festa está para acontecer. Quando nós seremos arrancados da terra, em uma multidão de tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Só que enquanto nós estamos aqui, agora eu volto para o texto. Enquanto nós estamos aqui, o apóstolo Paulo, segundo aquilo que lemos, ele pede para que nós façamos uma reflexão e uma aplicação às nossas vidas, baseado no início das questões. Para Israel, o início do calendário é Páscoa. Para a igreja, o início da redenção ocorre também na Páscoa. E agora ele diz assim, Cristo, a nossa Páscoa, morreu, foi sacrificado por nós. E em seguida ele diz: façamos festa. Eu não gosto de estar mandando o povo olhar para lá e dizer nada, mas agora eu vou pedir. Escolha alguém e olhe para essa pessoa e diga assim: vamos fazer festa. Escolha o do outro lado agora e diga também: vamos fazer festa. Amém. Vamos fazer festa, vamos fazer festa. 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 Festa de fim de semana? Não. Festa semanal? Não. Mensal? Não. Anual? Não. A anual era para Israel. Quando ele diz assim: façamos festa, ele está falando assim: viva um estilo de vida festivo, baseado na Páscoa. Você que foi alcançado pela vida que foi derramada na cruz, faça festa. Faça festa. Faça festa. A minha vida tem que ser vivida em festa. Claro que em batalha também é uma guerra festiva e uma festa guerreira, glória a Deus. Mas tem um detalhe: para que eu possa fazer da minha vida um estilo de vida baseado na morte de Jesus em festa. E o apóstolo Paulo diz: façam festa, comemorem. A gente está aqui para comemorar. Tem gente que se escandaliza: vai comemorar a morte? Sim, senhor, a gente está fazendo festa pela morte. A morte nos trouxe vida. Oh, glória a Deus. Eu preciso então me lembrar como é que Deus estabelece a Páscoa. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 12, você perceberá como é que o negócio acontece. Ele diz: eu quero que vocês separem um cordeiro. Separem o cordeiro. Vai ser um para cada família. O cordeiro tem que ser puro. O cordeiro tem que ser sem mancha. O cordeiro tem que ser novo. Jesus morreu na juventude dele. E diz mais: este cordeiro tem que ser consumido por inteiro. A vida que deve ser vivida em Cristo não é por opções e conveniências. A sua maneira de receber Jesus na sua vida não é por conveniência. Essa parte, Jesus, tu toma conta, essa outra parte eu não deixo. Eu quero uma vida cristã pela metade, 50%, 10%, 30%, 40%, não. A vida cristã tem que ser por inteiro. A entrega é total, a crença é por inteiro. Quando ele diz que se ama a Deus é de todo o coração, de toda a alma, todo entendimento, é com interesse de coração. O cordeiro tem que ser consumido por inteiro, por completo. Aí ele diz mais: vocês irão comer pães ázimos, sem fermento.
Olha, vocês não vão comer pão com fermento. Fermento sempre esteve, com uma exceção apenas quando Jesus fala de uma expressão de comparação de crescimento. Todas as demais citações bíblicas para fermento está ligada à corrupção. Porque fermento ele maqueia. Fermento trabalha com ilusão, né? A impressão é de crescimento, mas não é. Ele cria espaço, bolhas de ar. E a gente pensa que cresceu, mas não cresceu, inchou. É um problema sério. Por isso, Jesus ele adverte por 3 vezes sobre fermento. Ele diz: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Acautelai-vos com o fermento dos saduceus. Depois ele diz: acautelai-vos com o fermento de Herodes. Fermento de fariseu, ninguém precisa nem fazer força para entender. Tem a ver com hipocrisia. Fermento de saduceu tem a ver com malícia. E fermento de Herodes, com tudo quanto é profanação, imundícia, pecado, devassidão, era o fermento de Herodes. Só que quando o apóstolo Paulo vai falar do mesmo assunto, ele apenas substitui a nomenclatura, mas faz o mesmo assunto. Olha o que ele diz: alimpai-vos do fermento velho. É o mesmo de Herodes. Quando ele fala assim, o fermento da maldade, fariseu purinho. E o da malícia, saduceu. O assunto é o mesmo. Pastor, eu estava até gostando que o senhor falou assim para a gente fazer festa. O senhor já está apertando a gente. Irmão, a festa da vida cristã é baseada aqui. Você quer viver com alegria de festa, quer? Não deixe ser corrompido pelo mundo. A sua festa é espiritual, não é carnal. E festa espiritual tem que colocar de lado a hipocrisia. Festa espiritual vai ter que colocar de lado a maldade. Festa espiritual vai ter que colocar de lado a malícia. Festa espiritual não pode se corromper com o mundo. O fermento velho já passou. Vós sois uma nova massa. Vida cristã é vida em festa, e festa com pão limpo, pão sem fermento, pão asmo. Deus está nos chamando nesta noite a celebrar dia após dia, comendo pão sem fermento, sem malícia, sem maldade, sem imundícia, sem pecado, sem profanação. Meu irmão, a festa do mundo tem devassidão. A vida festiva do crente é santidade, 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 santidade. Na festa do mundo tem mentira, aqui tem verdade. Na festa do mundo tem hipocrisia. O texto diz: é verdade e sinceridade. Glória a Deus. Dá para repetir de novo? Vamos fazer festa? Vamos fazer festa? Vamos fazer festa. Hoje, não. Amanhã somente não. Só final de semana, não. Uma vez por mês, não. Todo dia, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. E todos os dias viva comendo do cordeiro por completo e do pão sem fermento. Mas também tinha um negócio de uma erva amargosa. A erva amargosa lembrava do sofrimento que eles passaram, referente à sua desobediência. E agora, por que nós vamos ter comparação também com ervas amargosas? Sim, claro. Nós também viemos, ainda ontem, falando aqui com os presbíteros, com o presbitério. Nós falamos que nós estamos na posição que estamos, não é por causa do merecimento que nós, de alguma coisa boa que nós tínhamos. Não prestava a um. Nós estamos onde estamos, e Ele nos aceitou no ministério por causa da sua bondosa graça. Aleluia. Nós viemos do pecado, nós viemos da desgraça, nós viemos da rebelião, da desobediência. Mas um dia o sangue de Jesus nos alcançou, lavou a nossa imundícia, purificou as nossas mentes, nos deu a alegria de ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. E tudo isso foi custeado pelo sacrifício e sofrimento de Jesus. Ervas amargosas. Eu vou fazer uma pergunta para você e responda para você mesmo. Quer vencer o pecado? Quer vencer a tentação? Vou melhorar a pergunta. Quer vencer a tentação? Existe uma receita. Toda vez que você se sentir tentado a pecar,
Se lembre do Calvário. Se lembre de Jesus agonizando da cruz para você não se perder. Se lembre de Jesus derramando todo o seu sangue. O sangue caindo nos olhos. A cabeça cheia de espinhos. As mãos cravadas. O corpo dilacerado pelo chicoteamento. Se lembre desse cenário que a vontade de pecar passa. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que nós devemos colocar na cabeça o capacete da salvação. Se lembre da salvação que Jesus conquistou, que a vontade de pecar passa. Se lembre do sacrifício de Jesus, que quando chegar o dardo inflamado do maligno, ele bate e sai, porque o capacete está na cabeça. E sua mente será blindada, sua mente será guardada, será protegida. Come Eva amargosa, se lembra do sacrifício, se lembra do sofrimento, se lembra que você já esteve na lama, mas ele te tirou do charco de lodo e colocou os seus pés sobre a rocha. Mas tem um detalhe: se come cordeiro, diga cordeiro. Pães asmos, ervas amargosas. Mas não se come de qualquer jeito. Tem uma maneira de comer. Primeiro, nada disso deixareis para amanhã. Sabe esse povo que gosta de postergar? Eu vou ser mais crente depois. Quando eu me casar, eu vou ser uma bênção. Quando esse pastor sair daqui, eu vou ser mais dedicado. Misericórdia, tem isso, tem? Não tem esse negócio de depois arrumando desculpa para a sua ruindade. Desculpa, Jesus, desculpa. Não faça isso. O negócio de Deus com você é hoje. Sua decisão de ser mais crente é hoje. A comida, a festa da Páscoa é todo dia, é hoje, é hoje. É hoje, é hoje. A decisão é para agora, glória a Deus. E os próximos itens que estão lá, elencados por Jesus, pelo Senhor Deus, como maneira de consumir o cordeiro, o pão e as ervas. Ele disse: vocês vão comer à noite. Irmão, quem come à noite, naquela época, não é como a gente que de 10 horas da noite, 11 horas da noite está comendo assim, aquela comida toda. Eles não comiam muito à noite. À noite era alguma coisa só para despistar e amolecer a cabeça e dormir. Ninguém comia muito. Quem fazia essa refeição para dormir, aquela coisinha pouca que se comia, já comia com roupa de dormir. Mas Deus foi específico. Vocês vão comer, e é muita carne. E tome pão. E tome erva. Ô pratão grande. É um cordeiro para dar conta à noite, irmão. A família vai dar conta dele toda. Vai. E ninguém vai comer de pijama, não. Como é? Vai não. Vai comer de sapato nos pés. Com a roupa de viajar. Não é de pijama, não. É com roupa de viagem. E com cajado na mão. Sapato do pé, cajado na mão e bem vestido. Por quê? É a última refeição do Egito. Vocês vão comer se lembrando que vão embora. Vocês vão comer sabendo que não são daqui. Vocês vão comer sabendo que não estão aqui para ficar. Vocês não são daqui. Vocês não são daqui. O seu estilo de vida de fazer festa é a festa dizendo: eu vou me embora, eu vou me embora, eu vou me embora. Eu vou embora, eu vou embora. Estou de cajado na mão, de sapato no pé e arrumado para viajar. Que dias difíceis são estes? Que dias difíceis que o povo está olhando para a terra, para a terra, para a terra. Uma vontade de ficar na terra, de conquistar a terra, de possuir a terra. O negócio de terra, Deus tenha com Israel. O seu negócio não é terra, é mais para cima. O seu negócio. Aleluia, aleluia. O sapato no pé, o cajado na mão e a roupa de viagem. Por quê, pastor? Levanta as duas mãos.